Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estarmos aí estudando a lição de quinta-feira. Olha, eu estou muito feliz porque essa semana, como a lição apertou um pouco mais, chegou novos amigos, a visibilidade melhorou, então parabéns a você que está aí buscando informação. A gente está tentando aprofundar o texto e uma dica que eu dou a vocês é que sempre agora a lição vem acompanhado de um livro, sempre um livro que envolve a temática. Então o livro é do próprio autor da lição, que é do Alberto Tim, e ele aproveita para poder acrescentar alguns conteúdos em relação àquilo que está sendo estudado, que na lição ficou um pouco limitado. Então, alguns eu já usei em alguns dias. Hoje eu vou ver se vai ser necessário ou não. A minha leitura, eu achei que a lição foi muito bem aí explicada na própria lição, mas caso você ao ler ficou com dúvida, vamos juntas aí aprender. Olha, a lição de quinta-feira fala sobre as almas debaixo do altar. Qual é o texto base? O texto base está em Apocalipse 6, de 9 a 11. E aí é a abertura do quinto selo. E resumidamente, falando sobre esse texto, diz ali que os mártires, eles estão debaixo do altar e clamando por vingança. Então, assim, as pessoas interpretam um grupo de que os mártires foram para o céu e estão ali clamando a Deus por vingança. Porém, vocês viram que durante essa semana a gente repetiu bastante isso, que o texto ele é simbólico em vários textos que a gente estudou. O erro de interpretação, primeiro, é esse. E sempre você tem que olhar nesses temas polêmicos se não é simbólico ou se é literal. Então, por exemplo, como levar como literal o livro de Apocalipse, no qual é o livro que mais símbolos tem? Por exemplo, João fala sobre cavalos de cores branca, vermelha, preto, amarelo. Ele fala sobre quatro seres viventes que não representam criaturas de alas reais, né? Então, assim, não é real essas criaturas. Não dá pra gente ver um leão, por exemplo. Tem leão com várias asas, então não é real. Os animais não existem, é apenas um simbolismo. Então, por que agora seria literal? Outro detalhe importante: se os mártires tivessem morrido e iram para o céu, eles iam lá ficar clamando por vingança? Meus queridos, quem for para o céu vai se alegrar, se regozijar com a salvação. A alegria vai ser de ver a Cristo, estar com Ele. Então, assim, é muito estranho descrever que os mártires ficaram clamando por vingança. E outra coisa, Jesus falou muito, quando esteve na terra, de perdão. Olha, se nós, como seres humanos, entendemos que precisamos perdoar, que a gente precisa para viver em paz, oferecer perdão e receber perdão. Por que é que aqueles que se salvaram, então assim, lembre-se que quando fala lá em 1 Coríntios, né? Ali, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Paulo trabalha aquele aspecto de que quando Jesus voltar, nós seremos transformados num abrir e piscar de olhos. O que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Então, pessoas que agora estarão transformadas, ainda vai ter ódio no coração? Então, tu já vê aí que tem um erro grande de compreensão. E aí, então, vamos para a explicação certa. Esse altar, alguns, quando vão interpretar, diz que é o altar de incenso. Porém, como se fala de sangue, e aí a gente lembra que se é para fazer uma relação com o altar que realmente ele existia, que tinha sangue, era o altar de holocausto. O de incenso é oração. Por isso que eles falam de a intercessão dos mártires. Não, se falou de sangue, é sacrifício. Então, quando você olha em Levítico, capítulo 4, verso 18, 30 e 34, ele mostra ali o altar de holocausto, onde era derramado o sangue dos sacrifícios. Assim como o sangue desses sacrifícios costumava ser aspergido ao redor do altar, o sangue dos mártires foi simbolicamente derramado no altar de Deus quando permaneceu fiel à palavra. Lembre-se, os mártires surgiram não porque fizeram algo errado, mas porque foi fiel à palavra do Senhor. E se você observar no Apocalipse, ele traz dois textos simbolizando com quem o inimigo se irou. No Apocalipse 12, 17, diz que irou o dragão contra a mulher é a igreja. E o que é que eles tinham de característica? Guarda os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus. Então o inimigo está irado e assim ele já matou muitos por isso. E aí também um outro texto importante sobre esse assunto
é Apocalipse 14:12, que diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então hoje simboliza também um grupo que o inimigo está irado contra ele. Então, queridos, é um simbolismo daqueles que já morreram pela fé, de como um dia, quando Jesus voltar, aqueles que negaram a Cristo, aqueles que mataram em nome dele, né, para defender uma fé errada, esses pagarão. Então, assim, é um simbolismo ali do que Deus vai fazer. Lembre-se, Deus fala: a vingança me pertence. Então, assim, quem fugirá da ira do Senhor? Já viu esses textos? Então, querido, a vingança pertence a Deus. Da nossa parte, ele diz lá em Romanos: não paguei o mal com o mal, mas o mal com o quê? Com o bem. Então, um dia, quando Jesus voltar, ele voltará para salvar, mas também ele, como justo juiz, dará recompensa para aqueles que creram e aceitaram, e para aqueles que negaram, fizeram mal, viveram a vida como quis, receberão também não a recompensa, mas a punição. Que possamos crer e confiar no Senhor, porque a sua palavra não falha e a gente precisa, na verdade, de interpretação. Meus amigos, agora indo para a sexta-feira, porque a gente tem estudado quinta e sexta, que sexta é apenas um estudo adicional. De todos esses temas, o da quarta e quinta foi o que eu achei assim um pouco mais difícil. Porém, o que é mais abordado e usado para dizer que é real que a pessoa morre e vai para o inferno ou céu é quando fala ali da parábola do rico e Lázaro. E a gente já estudou também que é simbólico, mas há um texto na sexta-feira de Ellen White que eu achei muito bom para compartilhar com vocês. Diz assim, ó: na parábola do rico e Lázaro, Cristo mostrou que nesta vida as pessoas decidem o seu destino eterno. Durante o tempo da graça de Deus, esta é oferecida a toda a humanidade. Mas se os seres humanos desperdiçam as oportunidades na santificação própria, afastam-se da vida eterna. Não lhes será concedida nova oportunidade. Então, queridos, não tem nova oportunidade, a chance é aqui. Lembra que o rico queria que Abraão permitisse que Lázaro fosse lá falar para os seus irmãos? Então ele se incomodava que os irmãos podiam se perder. E aí então Abraão diz para ele: olha, se ele não ouvir os profetas, os sinais, até mesmo aquele que ressuscitar, que era simbolizando Lázaro ali de Betânia, o que mais precisará fazer? Queridos, Cristo está voltando. Os sinais estão se cumprindo. Você está vendo a cada dia isso acontecer. O que é que falta para que você creia verdadeiramente no Senhor e aceite como Senhor e Salvador de sua vida? Que você assim creia, se prepare. Revise aí os temas que a gente já passou. Se ficar alguma dúvida no tema de hoje, manda a mensagem aí para eu responder, tá bom? Oremos então. Querido Deus, ó Pai, cuida de nós, da nossa família, que possamos fazer aquilo que te agrada, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus amigos, até amanhã tem devocional e amanhã tem o resumão da lição, tá certo? De jovens. Um abração. Tchau, tchau.